Fala, galerinha da disciplina de economia, beleza? Então vamos continuar a nossa disciplina. Na aula passada, então, a gente falou sobre a importância da educação financeira para a gente, né? Para nós, para todos, né? Para nossa administração pessoal e também para a nossa profissão. Bom, e a gente falou, né, começou a aula falando que sobre o nível de endividamento do brasileiro no ano de 2018 e 2019, que esse nível de endividamento só vem aumentando a cada vez mais. Então, a gente elencou, então, alguns mandamentos que nos auxiliam na educação financeira, né? Então, se for, tem um mandamento que você tem que seguir, dentre todos esses 6 mandamentos que a gente falou, é esse aqui, é um dos que você tem que seguir, né? Para você ter uma saúde financeira, para você não ficar devendo. Afinal de contas, né? A gente também fica mal de saúde porque fica devendo, né? Fica lá, não, todo dia você fica pensando, ó, fico devendo, tô devendo, tô devendo. Aí você acaba ficando mal de saúde mental também. Então, se tem um mandamento que vocês têm que seguir, é esse aqui, ó. Nunca gaste mais do que você ganha. Agora, se você quer, além de, não ficar devendo, você ainda quer juntar um dinheiro para comprar uma coisa, ou etc, etc, é bom que você comece a levar em conta todos esses mandamentos aqui. Então, na aula de hoje, então, a gente vai dar um início, então, à parte de economia, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre macroeconomia, né? Bom, vocês lembram lá, eu já coloquei esse slide aqui na aula, né? Na aula 1, se não me engano, que a gente estava falando sobre a introdução à economia, e a gente falou sobre a economia, né? Os ramos da economia, que a gente tem a macroeconomia e a microeconomia. Então, e quais seriam as diferenças entre elas? Então, a gente falou que, por exemplo, a macroeconomia, ela ocupa-se, então, com as grandezas globais da economia nacional. E a microeconomia, ela tem a análise do comportamento econômico das instituições econômicas em separado. Né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre macroeconomia e na próxima aula nós vamos falar sobre microeconomia. Então, uma das dos aí a gente falou também, né, quais são as eh, principais variáveis avaliadas na macroeconomia. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Então, é falar sobre o que é macroeconomia e falar sobre as variáveis que são analisadas de macroeconomia. Bom, então o que seria a macroeconomia? A macroeconomia, então, seria debruça-se sobre a medição ou contabilização da realidade agregada. Esta, na verdade, não é mais do que o resultado da conjugação das decisões individuais que a microeconomia estuda. Então, quando a gente falou sobre a diferença entre macroeconomia e microeconomia, na micro a gente tem a economia estudada para um órgão, uma empresa, uma família, ou etc. Na macroeconomia, a gente está estudando, então, como se a gente estivesse estudando o somatório de todas as empresas, famílias, etc. Tudo que essas famílias produzem. Então, eu comentei isso lá também na aula 1, né, sobre como que funciona, então, a teoria, né, do fluxo do capital, né, o fluxo econômico. Então, as empresas, né, prestam serviços dos fatores de produção para a empresa e elas a compra de bens e serviços, né? Então, nesse produto agregado, eles vão para empresas. E as empresas, então, elas ofertam, né? Elas remuneram as pessoas, né? As famílias e geram oferta de bens e serviços. Então, aqui a gente tem a geração de oferta, né? De oferta de serviço, né? De produtos. Aqui as famílias que são remuneradas pelas empresas, elas né, distribuem a sua renda aqui para as empresas. Então, a gente tem esse fluxo econômico. De um lado,
a empresa ela paga o funcionário e gera uma oferta de algum produto ou serviço para essa pessoa. Essa pessoa, ela é remunerada, né, pela empresa e compra esses bens e serviços dessa empresa. Então, se a gente for pensar no conjunto de todas as famílias de um país, ou não necessariamente de um país, a gente pode estar falando de um estado, por exemplo. Tudo isso, toda essa soma, então, é o estudo da macroeconomia. Então, a macroeconomia ela está preocupada em estudar a economia em uma área geral, né? Um país, um estado ou etc. Bom, então qual que é o grande ganho que a gente tem em estudar e medir a performance da economia dentro de um país, né? Por exemplo, você pode pensar, mas o que tem a ver uma empresa de maçã com a empresa de banana, por exemplo, ou uma empresa ambiental com uma empresa de construção civil? Então, ao medir a economia de um país, cidade, a gente pode atestar qual é a posição com relação a algum produto algum outro ponto no passado. Então, essa que é uma das principais vantagens. Então, quando a gente mede o somatório da performance de toda a economia de um local, de um país, por exemplo, a gente tem como falar sobre como está a performance desse país em relação ao passado, por exemplo. A gente pode falar, no ano passado, o Brasil teve uma produção de tantos trilhões de dólares. Esse ano o Brasil recuou um pouquinho. O Brasil aumentou. Então a gente, uma das principais vantagens, né, de se estudar a macroeconomia é isso. Então medir então a performance da economia de um país em relação a um outro ponto no passado, ou mesmo entre países, né, em relação a algum evento. Então, dentre as principais variáveis, né, que são utilizadas para diagnosticar, né, a economia de um país, a gente tem o produto interno bruto, a inflação, o desemprego, taxa de câmbio e taxa de juros. A gente vai falar um pouquinho sobre essas variáveis. Bom, a primeira variável, né, que vocês já devem ter, a gente escuta falar direto aí no jornal, mas vocês devem estar um pouco, que agora vocês vão saber o que é, vai clarear, então é o produto interno bruto. Então, o que seria esse produto interno bruto? Vamos supor que a gente está falando da nossa classe aqui, é o nosso país. Então, por exemplo, todo mundo aqui ganha R$ 1.000 e nessa turma eu acho que tem 17 pessoas matriculadas. Se nossa turma fosse um país, o nosso produto interno bruto seria R$ 17.000. É isso. Então seria o produto interno bruto seria a somatória de tudo que é produzido por um país. Então trata-se de um valor monetário de toda a atividade produtiva desenvolvida numa determinada área geográfica, geralmente um país, durante um determinado período de tempo. Geralmente isso é medido em ano ou em trimestres. Então a gente tem dois gráficos aqui que mostram, então, esse primeiro aqui seria os países com maior produto interno bruto, né? Então a gente tem aqui os Estados Unidos, que chega ali próximo a 20 trilhões de dólares, né? Aqui a gente tem dólares, né? 20 trilhões de dólares. A União Europeia está em torno de 18, a China está ali por próximo de 15 milhões, né? Trilhões, desculpa. Japão, Índia e Brasil que está ali de acordo, que tem ali 2 trilhões, né? Então a gente está aí, hoje a gente é a sexta economia do mundo. Porque como que é calculado essa sexta economia do mundo? Através de tudo que a gente produz, é assim, é em todos os países. Então, através do PIB, eles calculam quais são os países que têm as maiores economias no mundo. Então, aqui a gente está vendo a gente pode ver tanto a somatória, né, de tudo, né, o PIB, quanto em variação também, por exemplo. Uma coisa que alguns eventos influenciam o PIB, a previsão do PIB no mundo, né? Por exemplo, agora a pandemia. O que aconteceu? Porque a China, ela
ela foi um dos poucos países, China e Índia, foram um dos poucos países aqui que tiveram a variação, aqui a porcentagem, né, do PIB, que aumentou em vez de cair, né? Esses vermelhos aqui, eles significam que o PIB caiu. Então, por exemplo, no Brasil, ele caiu 9,7%. Não quer dizer que o PIB não está negativo, quer dizer que de 2 trilhões que a gente tem ali, o Brasil, ele caiu 9,7%. Mas por que que ele caiu nesse trimestre? Por causa da pandemia. A pandemia influenciou todo o mundo, né? E por que a China e a Índia? Porque elas provavelmente por causa da vacina, né? A gente teria que estudar mais a fundo a economia da China, mas a Índia e a China foram dos principais países que conseguiram produzir e exportar a vacina. Então, por isso, é, eles tiveram um aumento nessa variação do PIB. Mas o importante aqui para a gente é que o PIB, entender que o PIB ele pode ser representado tanto assim, né, para saber qual é a maior economia, e também ele é mais utilizado para saber como está correndo a variação do PIB num determinado período, em trimestre, semestre, ano. Então, é isso. Bom, então quais fatores influenciam um PIB de um país? Então a gente tem dois eventos, alguns eventos, vários tipos de eventos, eles podem influenciar a situação do PIB do Brasil. A gente pode ver aqui, por exemplo, o primeiro aqui, a situação global. Pandemias, guerras, recessões, não só. Hoje a gente está falando muito em pandemia porque é o assunto mais falado, né, que está afetando bastante a economia. Mais uma vez, aqui a gente está vendo que dos únicos países que cresceram, né, que tiveram um aumento no PIB, foi a China. Por quê? Porque ela produziu a vacina primeiro na corrida, né, da vacina e conseguiu vender mais vacinas pelo mundo. Além disso, os outros países todos tiveram uma redução na economia, porque eles tiveram que gastar muito para comprar vacina, importar vacina da China e da Índia, principalmente, e para isso eles tiveram que gastar muito. Então, todos esses eventos, não só a pandemia, se acontecer uma guerra, o país vai ter que começar a gastar muito em algum determinada com seu poderio bélico, né, com armas, etc., e isso pode fazer que o PIB caia. Mas não só esses situações. O governo ele influencia muito no PIB também. Por exemplo, a gente tem dois exemplos. Vamos pegar o governo, né, do PT e o governo agora do Bolsonaro. Eles têm duas linhas de pensamento muito diferentes na economia. O PT ele age para um lado mais social e o Bolsonaro ele é uma pessoa mais de liberal na economia. Vamos dizer assim, ele pensa que o Estado deve ser mínimo e agir minimamente na economia. Já o PT ele acha que o Estado ele tem que intervir um pouquinho para equilibrar a distribuição de renda. Quando você elege um presidente, no seu primeiro dia de mandato, ele já tem lá o seu projeto de governo. Então, ele vem defendendo na mídia, por exemplo, o seu projeto de governo. Ah, eu vou fazer que o Estado cresça. Ah, não, o meu Estado é mínimo. Isso é uma sinalização para o mercado. Dependendo da sinalização que você fala para o mercado, né, para os investidores, isso pode soar negativo ou positivo, né? Então, sempre que você tem diferentes políticas de governo, elas influenciam também esse tipo de mudança no PIB. Então, a gente pode ver aqui, ó, que, por exemplo, na época da Dilma aqui, que foi esses anos 2015, 2016, foi na época que ela saiu do governo. E por que que ela saiu? Porque ela estava colocando políticas econômicas que estavam reduzindo o PIB no Brasil. Então, por 2 anos consecutivos, o PIB do Brasil caiu em torno de 3,5% e 3,3%. Então, isso acabou, essas políticas econômicas que ela estava levando, acabou levando a ela a seu impeachment. E depois veio uma outra política neoliberal que falou, olha, o Estado vai gastar menos. Então,
Aí, a partir disso, o Brasil está conseguindo recuperar o investimento, mas aí veio a pandemia e atrapalha tudo. Então, todos esses fatores influenciam no PIB de um país, né? Na variação do PIB de um país. Bom, outra variável que é muito utilizada na macroeconomia é a inflação e que também está sempre aí no noticiário, né, no jornal, né? Então, o que seria essa inflação? A inflação, então, é um aumento persistente e generalizado no valor dos preços. Quando a inflação chega a zero, dizemos que houve uma estabilidade nos preços. Mas então o que acontece? A inflação seria então o quê? Um aumento nos preços de um determinado produto. Tá, ok. Então por que que os preços ele tem que aumentar ou abaixar ou se estabilizar? O que que é bom, o que que a gente tem que entender aqui? Sempre no começo de um ano, né, ou no mandato de um governo, ele vai descrever suas estratégias de economia. Uma das estratégias macroeconômicas que um governo tem é o controle da inflação. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente tem aqui o teto, a meta central e o piso, né? Então, o que que acontece? Então, ele sempre lança. Então, aqui, para o ano de 2018, por exemplo, o governo tentou trabalhar com um teto que não ultrapassasse a 6% de inflação e que tentava chegar a uma meta de 4,5% e que poderia trabalhar no mínimo em 3%. Então, o que que acontece se a gente trabalha com inflação acima do teto ou se a gente trabalha com inflação abaixo do piso? Os dois são ruins, mas a gente pode pensar, olha, mas se os preços estão caindo, é ruim. Mas não. Então, vamos entender aqui. Então, o que que acontece na inflação acima do teto? Ela, então, se começar a crescer demais a inflação, implica na diminuição do poder de compra da moeda. Então, quer dizer, se hoje um preço está custando R$ 6, se começa a crescer demais a inflação, ele vai começar a custar 7, 8, 9, e daqui a pouco a família, né, a pessoa que transfere a renda para a empresa, né, sua renda para a empresa, para comprar o bem, o serviço, ela não vai dar conta mais de comprar aquele serviço. E aí o que que ocorre? A empresa ela vai produzir menos e cada vez mais o preço vai crescendo. Então, antes de chegar a esse ponto, o governo tem que intervir com alguma política econômica. E o contrário, o que que acontece se a inflação for negativa? Então, se os preços começar a diminuir, então implica em perda né, isso é chamado de deflação, né? Então, isso implica então na perda de investimento. Então, vamos pensar, você compra hoje um carro de R$ 30.000. Então, se está ocorrendo deflação, a pior coisa que você faz é comprar. Você não vai querer comprar, porque o carro que você comprou valendo 30 mil, ele vai começar a valer 28, 25, 26, ou seja, você está comprando uma coisa e perdendo dinheiro. Então, por isso, o governo, né, as políticas de governo, elas tentam sempre trabalhar com uma inflação controlada. Se ela começa a subir demais, o governo tem que agir para baixar. Se ela começa a cair demais, tem que subir, né? Então, isso é controle, é tipo de política de governo, né? Existem alguns fatores, né, que causam essa inflação. Então, seria o descompasso entre a oferta e a procura, o aumento dos lucros privados e também um aumento rápido dos custos de produção. Então, esse descompasso entre oferta e procura seria quando a população, então, ela tem um aumento de renda, né, ou tem mais crédito para comprar, porém, as fábricas elas não conseguem ofertar tanto produto quanto a demanda da população. Nós vamos ter uma aula depois só sobre demanda e oferta, mas é bom que vocês já vão introduzindo o conceito. Então, imagine o que acontece quando uma família ela pode comprar. Muitas famílias podem comprar um produto. Esse produto começa a faltar no mercado. Como ele está faltando no mercado, o próximo produto vai ser vendido a um preço muito mais alto e isso gera uma inflação.
Outra causa de inflação também seria o aumento dos lucros privados. Por exemplo, quando uma empresa ela consegue o monopólio do mercado, ela vai sempre buscar o lucro, né? A empresa quer buscar o lucro. Então, ela vai aumentando o preço, né? O preço do seu produto ou do seu serviço, e isso vai causando uma inflação, né? O aumento do preço vai causando essa inflação. E também o aumento do rápido dos custos de produção, né? Quando as empresas sofrem com um rápido aumento no custo de produção de suas mercadorias, ela vai produzir. Se um produto custa R$ 1, ele vai passar a custar dois, porque houve um aumento no custo de produção. E aí, esse aumento desse custo de produção é repassado às famílias, que é quem compra dessas empresas. Então, os preços se elevam e começa a ter a inflação começa a subir. Então, são esses os três principais fatores que podem causar a inflação, mas existem vários outros fatores aí. Bom, e uma variável que é utilizada é a renda per capita, né? Então, o que seria essa renda per capita? Seria um dos indicadores que avalia um grau de desenvolvimento econômico de um determinado lugar. É como se a gente pegasse o PIB e dividisse por toda a população do Brasil. Então, a gente pegaria lá o PIB do Brasil, que seria 2 trilhões, e dividiria pela população. Então, a gente tem uma renda, isso é chamado de renda per capita. Então, se a gente for pegar aqui o gráfico, o Brasil, a gente está em quinto na economia, né? A gente é aqui, ó, 2, 3, 4, sexto maior economia. Então, quando a gente olha em ranking per capita, a gente está aqui em 37º, atrás de Venezuela, Rússia, Turquia, Malásia. Por quê? O que a renda per capita está nos dizendo? Vamos comparar aqui o Brasil, por exemplo, com o Japão. O Japão é o sétimo na economia e está, né, o quarto país mais rico e está em sétimo em renda per capita. Então, o que a renda per capita está querendo nos dizer? Que o Brasil é um país onde há uma maior concentração de renda em uma determinada faixa da população. O Brasil é um país muito rico, porém essa renda não é tão distribuída, diferentemente do Japão, que está aqui em sétimo lugar. Então, a gente tem aqui, ó, que a renda per capita em dólar por cada pessoa no Japão é de 37,2 dólares e no Brasil é de 3,3 dólares. Então, quer dizer, quanto menor a renda per capita, menor a distribuição de renda. Então, quer dizer, a renda per capita no Japão é muito maior que no Brasil. E o que isso implica? Implica que a moeda do Japão ela tem um maior poder de compra, né? Então a gente vai ver aqui o que significa esse poder de compra, né? Isso é medido também na macroeconomia. Então, o poder de compra aqui, vamos comparar, por exemplo, no Brasil. O mesmo tipo de Brasil e Estados Unidos que a gente está comparando. O mesmo trabalhador, ele tem aqui nos Estados Unidos, ele ganha 7 dólares e 25 por hora. E no Brasil, ele ganha 4,34 por hora. Ou seja, para ele comprar um McDonald's, por exemplo, ele tem que trabalhar, o americano, ele trabalha mais ou menos 1 hora de trabalho para comprar esse McDonald's. Já o brasileiro, para ele comprar esse mesmo McDonald's, ele tem que trabalhar 4 horas. Então, isso que significa, então, o poder de compra. Então, para a gente, um exemplo, o americano, ele trabalha 1 hora e o brasileiro, ele trabalha 4. Mas por quê? Porque o poder de compra da moeda americana é muito maior do que a brasileira. E um dos motivos é porque a renda per capita, por causa do PIB, etc., etc., é, é, é influenciam, né? Bom, e aqui, então, qual seria um diagnóstico aqui no Brasil? A gente vê, então, no Brasil, essa renda per capita, o que ela influencia? Então, quer dizer, muitas pessoas têm muito dinheiro e a grande maioria da população vive com uma renda muito baixa. Então, se você vai investir
em um determinado produto, o que acontece? Para o Brasil, você vai produzir produtos de muito valor agregado e produtos de baixo valor agregado. E para o Japão, você já vai poder produzir, vender produtos de todas as faixas de preço. Por quê? Porque no Japão a economia ela é mais distribuída, né? Ela tem menos. A renda não é tão concentrada na mão de poucos, né? Então, ela não é tão mal distribuída. Então, para o Brasil, você não consegue vender um produto em todas as faixas de preço, né? Você vai dar sempre prioridade aos produtos de maior valor, né? Aos carros de luxo e os carros populares, por exemplo. No Japão, não, você já vai vender um carro muito caro, um carro de médio e um carro mais baixo também. Então, é por isso a gente usa essa renda per capita dentro da macroeconomia. Um dos motivos. Bom, galerinha, eu acho que era só isso, né? Muito obrigado e até a próxima aula.